Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal sobre educação, produzido aqui direto de Brasília. O nosso podcast é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E esse programa só é possível porque a gente pode contar com o apoio de alguns parceiros que eu faço questão de registrar aqui já no início. E aí você vai poder depois acompanhar o programa vendo essas marcas que serão exibidas aqui na nossa tela. Faço questão, então, de registrar aqui o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos também o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, que vem a ser aí a entidade que representa os professores em nível nacional, mas os professores da educação privada. Temos também o apoio do Simproep, o Sindicato dos Professores da Rede Privada aqui do Distrito Federal. Temos o apoio do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública do Distrito Federal. Temos o apoio do PROIFES Federação, Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos ainda o apoio do ATENS, Sindicato Nacional, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos o apoio da Clínica Saberes Neuropsico, uma clínica aqui do Distrito Federal. E também contamos com o apoio do SEBRAE. SEBRAE parceiro aí, aqui somando com a gente. E agora, inclusive, você fica aí com esse anúncio do SEBRAE. Você ouve, escreve, registra, dá voz, transforma empreendedorismo em notícia. E a cada notícia transforma o empreendedorismo. Sua matéria faz história. E histórias como a sua merecem o maior reconhecimento. Então esse foi o anúncio do SEBRAE para você que nos acompanha aqui no podcast Educação em Destaque. E aí eu vou fazer aquilo que todo mundo que apresenta podcast sempre faz no início. Eu vou pedir para você que ainda não é inscrito ou inscrita se inscrever agora. Vai aí, é de graça, é rapidinho, você se inscreve. Aí você aciona o sininho, assim você vai ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. O que a gente faz sempre às sextas-feiras ao meio-dia. E também você pode compartilhar o link desse programa nas suas redes sociais, aí, nos seus grupos de WhatsApp, sobretudo, para que mais gente tome conhecimento desse canal, desse programa e do conteúdo que a gente publica por aqui. Então é isso, recado dado, e hoje eu tenho a alegria de receber aqui, por indicação de um inscrito do nosso programa, inclusive, o Alan, que é da Universidade Federal do Estado do Pará. Ele indicou que a gente procurasse a assessoria, viabilizasse uma conversa com o reitor da Universidade Federal do Pará. E para nossa alegria, ele está aqui hoje. Estou muito feliz de receber o professor Gilmar Pereira da Silva, nome de brasileiro autêntico da Gema, aí o professor Gilmar, reitor da universidade. Vou chamá-lo aqui de professor. E é isso, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença, professor. Obrigado, Francisco. Bom dia a todos e a todas as pessoas que com certeza terão acesso a nossas conversas aqui. É isso, olha, como eu falei para vocês, o professor Gilmar é reitor da Universidade Federal do Estado do Pará, a UFPA. Essa, para quem não sabe, é a segunda maior universidade federal do Brasil. A primeira é a UFRJ e depois já vem a Universidade Federal do Pará. Só para vocês terem uma ideia, ela tem mais de 55 mil estudantes. Isso é mais do que a população de muitos municípios brasileiros. Então, é com essa pessoa que tem a responsabilidade de conduzir essa universidade que a gente conversa agora. Professor, eu gostaria de começar pelo começo, como se diz. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória. O senhor é pedagogo, depois fez mestrado, fez doutorado nessa área e aí fez carreira na gestão da universidade e assumiu, agora em outubro, o último, esse cargo de gestão. Inclusive, você é o primeiro homem preto, homem negro a assumir a gestão daquela universidade, o que é também uma coisa incrível, porque a universidade já vai fazer 70 anos, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa sua trajetória e essa presença na universidade. Ok, Francisco, muito legal poder falar com você sobre as universidades brasileiras e, sobretudo, sobre contar um pouco da nossa história, que eu acho que é importante. É a história, talvez uma história relativamente comum dos brasileiros. Eu fiz há 2 anos atrás um memorial da minha vida para passar para professor titular da universidade e eu me intitulei como um retirante, né? E eu sou um retirante, né? Eu sou um nordestino, maranhense, não é, que fui para o estado do Pará nos anos 80 do século passado, né? E não fui para estudar, eu fui como operário para trabalhar na usina hidrelétrica de Tucuruí, aquela grande obra,
não é, que foi feita na Amazônia. Na época era a maior obra genuinamente brasileira, porque você já tinha Itaipu, não é, e fiquei lá por uns 2 anos, e depois fui para Barcarena, no Pará, trabalhar na construção de um projeto grande, que era um projeto de alumínio, chamado Albrás e Alunorte, né? E lá fiquei e depois eu tinha o ensino fundamental, fiz o ensino médio de uma forma bem desafiadora e depois fiz o ensino superior, o curso de pedagogia num campus nosso, o campus avançado, que era Abaetetuba, e imediatamente, em 93, eu me tornei professor substituto da universidade, né? E atuei no campus de Abaetetuba, primeiramente, depois no campus de Cametá, como professor, já como professor efetivo, né? Ainda nos anos 90, e sair no final dos anos 90 para fazer mestrado e doutorado no Rio Grande do Norte. Naquela época a gente ainda não tinha uma estrutura boa de mestrado e doutorado, e fiz o mestrado e doutorado, voltei para Cametá, fui coordenador do campus de Cametá por 8 anos, depois secretário municipal de educação da cidade. É uma cidade interessante, com mais de 130 mil habitantes, não é? E depois me tornei vice-reitor da universidade, já neste século, a partir de 2016, e fiquei 8 anos como vice-reitor da universidade, e eu agora como reitor com 7 meses nesse desafio importante, que eu acho que eu penso, as pessoas dizem sempre, você é o primeiro reitor negro, não é? Isso é um motivo de alegria, mas também de tristeza. Eu sempre digo para as pessoas, porque nós temos uma universidade que vai fazer 70 anos, numa região que tem uma população de pretos e pardos e indígena muito grande, não é? E você ter o primeiro reitor depois de 68 anos não é elemento, é elemento para comemorar, porque a gente conseguiu fazer isso, mas é tardio, não é? Poderia ter ocorrido há um bom tempo atrás. E é importante fazer esse registro porque a gente sabe que até bem pouco tempo a universidade brasileira, sobretudo a universidade pública, ela era muito branca, né? É muito recente esse processo de fazer com que mais pessoas negras, quilombolas, indígenas, enfim, acessem esse espaço da universidade, que a gente sabe que é um espaço que tem uma capacidade de transformação da sociedade, né? E aí você agora chega a essa condição de reitor, certamente sentindo aí nas costas também o peso da necessidade de transformar isso que é simbólico nesse momento em algo que seja mais corriqueiro, digamos assim. É verdade. Eu fico, às vezes, avaliando, quando a gente olha o que eram as nossas universidades. Há poucos anos atrás, há menos de 30 anos atrás, a nossa universidade era simplesmente para formar as elites, né? E você não tinha pobre nas universidades, filhos de trabalhadores. Raríssimas exceções, né? Que se envolvia e que acabava furando um pouco o funil, né? Mas se você observa hoje e vai ver, a gente rompeu com isso de uma forma muito positiva. A Andifes, há alguns anos atrás, não muitos, fez uma pesquisa para saber as condições dos nossos meninos e meninas nas universidades. Quando, no geral, 75% dos meninos são filhos de pobres, são pobres na universidade, no geral. Quando você desce para a Amazônia, para o Nordeste, isso vai para 85%. No nosso caso, que a gente tem a quantidade de campi no interior, isso acaba chegando a 90%, 95% de meninos que são pobres na universidade. E uma coisa importantíssima, Francisco, que eu acho que tem que registrar. Quando foi criada a política de cota, nós começamos a fazer políticas de ação afirmativa antes das cotas. A UFPA fez isso antes das cotas. Por isso que ela é uma universidade que, quando se trata de ação afirmativa, quando se trata de inclusão, as pessoas procuram nos ouvir, porque a gente começou antes, com figuras importantes, a professora Zélia Amador de Deus, Jane Beltrão e tantos outros colegas nossos que se envolveram com isso muito antes. Então, isso é um elemento importante. Mas se você pegar hoje, com a legislação
que diz que pelo menos 50% dos jovens tem que ser da escola pública, né? A gente avançou extraordinariamente. Hoje a gente tem em torno de 70% na UFPA de jovens que vêm da escola pública. E esses jovens que vêm da escola pública, eles têm muitas dificuldades financeiras mesmo de sobreviver e tal. A gente consegue alguns apoios, bolsa, restaurante universitário, mas o restaurante universitário até agora só tem um e é na capital. E nós temos 12 campi. Que essa é uma estratégia fundamental da UFPA e que é o grande desafio. Porque a gente tem o campus da capital, que é a sede, né? E temos campus na região metropolitana e temos campi a 950 quilômetros de distância. Às vezes eu digo para as pessoas que me visitam que é 1.000 quilômetros, que é para assustar, mas é em torno de 950, que é Belém e Altamira. Mas a gente tem campi campos com mais dificuldade de se chegar, que é o caso de Breves, que é no Marajó, que a gente tem uma noite inteira de viagem. Inclusive, eu vou chegar na segunda e eu vou chegar hoje à noite, vou trabalhar na sexta em Belém e na segunda viajo de barco para Breves, vou passar a noite dentro de um barco para poder conversar com as pessoas. Professor, foi interessante essa introdução sobre essa estrutura, que eu quero que o senhor fale mais sobre a estrutura da universidade. Imagina, são 55 mil estudantes. Então, como eu disse, isso é mais do que a população de muitos municípios do Brasil. E aí são 12 campos que vocês têm espalhado por um estado que é gigantesco, como a gente sabe, que o acesso muitas vezes se dá muito mais de barco do que de carro, que já seria difícil, considerando o tamanho do estado. Então, como é que é fazer a gestão dessa estrutura tão grande como a universidade? E uma universidade importante, que já vai fazer 70 anos, a maioria do Brasil nem se dá conta de que a gente tem uma universidade tão importante como a Universidade Federal do Pará. Então, eu gostaria que o senhor falasse dessa máquina, dessa estrutura, que é a UFPA. Olha, Francisco, a UFPA é uma universidade fascinante, né? A gente tem universidades multicamp no Brasil, mas a UFPA ela começou se reinventando. Ela era uma universidade da capital e nos anos 80, mais precisamente em 85, ela cria uma política de interiorização da universidade e cria 8 campi. Estes campi que ela criou a revelia da sua autonomia universitária, né? Eu tenho uma admiração especial pelos dirigentes da universidade na época, que tiveram a ousadia e a coragem de sair dos muros sem recurso, com acordo com prefeituras. Os campi era um nome que a gente falava, mas era a sala de aula das prefeituras que o reitor da época negociou para que fosse instalados os cursos no interior, né? Isso em 85. Né? Já no começo do século XXI, desses 8 campi, 2 viraram universidade. É o campus de Santarém, que hoje é a UFOPA, e o campus de Marabá, que hoje é a Unifespa. E nós, em tese, teríamos que ter ficado com 6 campi, né? Só que a gente dobrou a quantidade e passou para 11 campi no interior e mais o campus da capital. Né? Então a gente tem hoje uma instituição extremamente capilarizada, porque para além dessa estrutura dos 12 campi, a gente faz atendimento, Francisco, dos 144 municípios em 82, com curso, com pesquisa, com formação. Aí quando você passa a tratar da ação indireta, a gente está nos 144 municípios. Né? É uma universidade com vocação de ter uma perspectiva amazônica. Porque se você pega a Universidade Federal do Amapá, foi um campus nosso. Né? As universidades de Rondônia, Roraima, etc., quando nasceram, tiveram apoio para que nascesse. A gente só não tem influência no nascimento na Amazônia, Tocantins, porque Tocantins era Goiás, né, até ontem, não é? E não temos essa mesma ação, né, no Amazonas, porque é um estado que sempre teve uma estrutura, etc. Mas, no geral, a gente teve um contato com todo mundo. Então, é uma universidade que eu digo para as pessoas, olha, a nossa perspectiva de multicamp é diferente de todas as outras.
porque a geografia do nosso estado é extraordinariamente diferente. Sem contar com o tamanho, com as distâncias no estado e muita dessa distância para o rio. Tem que ser navegação marítima, né? Então, é uma universidade que tem um papel extraordinário para o desenvolvimento do estado. Eu sempre digo, quem tiver alguma dúvida sobre o papel da UFPA no desenvolvimento do estado, feche os olhos e imagine esse estado sem essa universidade, né? Professor, você foi, como vice-reitor, a pessoa que coordenou, inclusive, essa expansão, essa questão dos campos todos ali. Vocês já estão também com pós-graduação nesses campos aí do interior do estado? Como é que está chegando? Ou alguém que precisa, que sente desejo ali de fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ainda precisa se dirigir para a capital, para Belém? Olha, Francisco, isso é uma coisa legal. Eu divido o processo de interiorização em pelo menos 3 momentos. O primeiro foi para a formação de professores. Aqueles primeiros 8 campi, nosso desejo era formar professores. Depois a gente passou para um outro momento que foi incluir os bacharelados. Começamos com Santarém e com Marabá, né, que eram os campi maior, e depois Altamira e Bragança, com algumas engenharias, né, e foi importante. E o momento atual que nós estamos vivendo, que é que a gente está dizendo que é o terceiro ponto, que é a pós-graduação. Nós temos campus hoje com 5 doutorados. É o caso de Castanhal. Tem doutorado, tem aliás, 4 doutorados, não são 5, 4 doutorados, uma meia dúzia de mestrados, né? Então nós temos 2 campi hoje que não tem mestrado, que não tem pelo menos mestrado, mas quase todos os campi têm pelo menos o mestrado. Pra você ter uma ideia, hoje nós somos, em número de programa de pós-graduação, nós somos a 3ª universidade do Brasil. Número, a gente tem, se você pegar a qualidade, as notas, provavelmente nós cairemos, porque a gente tem, como os nossos programas são novos, tem muitos programas 3, mas quando você olha a quantidade de programa hoje, a gente... quando eu digo terceiro, é entre as universidades brasileiras, sim. Né? Não é só as públicas, todas as universidades, né? A gente tem, hoje, nosso número de programa de pós-graduação é maior do que da graduação. Nós temos hoje em torno de 155 programas, não é programa, 155 cursos de pós-graduação e mais de 100 programas de pós-graduação. Então é isso que estrutura a UFPA. Quando a gente falar da UFPA, tem que levar em consideração esse conjunto de cursos, de programas, e o que leva a que a gente tenha ali mais de 55 mil alunos, que é muito importante. É verdade. Você pega, é muito interessante, porque você diz, olha, as universidades, de um modo geral, elas têm um curso de cada área. Nós, provavelmente, em muitas áreas, a gente tem 5, 6. Por exemplo, pedagogia, nós temos em 6 campi. Né? Engenharia civil, a gente tem em 2 campi. Né? Engenharia agronômica, a gente tem em 2 campi. Geografia, uns 4 ou 5 campi. Então, a gente acaba tendo uma estrutura em cada campus desses, que o meu amigo Emmanuel Torinho dizia que era uma universidade. Ele disse, nós somos reitores de uma confederação ou de uma federação de universidades, porque elas têm estrutura, têm coordenações gerais que lidam com a cidade, com a região, que são que têm um papel tão importante quanto a do reitor. É muito importante entender que a gente está falando do estado do Pará. Portanto, é um estado gigantesco, não dá para você pensar em ter um curso apenas num campo e aí quem está numa região se desloca para ali para fazer aquele curso. É necessário fazer com que os cursos estejam também ali espalhados pelo estado para que mais gente possa ter acesso. E aí, você já se inscreveu no canal? Se não está inscrito, aproveita e faz isso agora. Você chegou por aqui, então se inscreve aí. E ao final compartilhe o link dessa entrevista aqui nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam, então, tomar conhecimento dessa entrevista tão importante para a gente aqui com o reitor da Universidade Federal do Pará. Professor, voltando aqui,
Uma universidade como a Universidade Estadual do Pará, ou Federal do Pará, ela tem uma importância muito grande no que se refere ao desenvolvimento do Estado, econômico, enfim. E a gente sabe que, nesse momento, um dos problemas que a gente tem é a questão do financiamento mesmo das universidades. Vocês têm, então, esse corpo gigantesco, mais de 55 mil alunos, mas vocês precisam dar condições para que isso funcione. Os recursos que chegam à universidade, eles são suficientes para fazer com que a máquina funcione ou vai parar em algum momento, enfim. Sobre financiamento, como é que está a situação da Federal do Pará? Ok, eu costumo dizer, Francisco, que a gente faz muito mais do que o que a gente deveria fazer. Uma universidade pública, ela é um instrumento de transformação e de desenvolvimento. E ela nunca vai estar com recurso suficiente, porque a gente tem muitos filhos de trabalhador que ainda não entraram na universidade. Então, a universidade precisa estar viva, e para ela estar viva, ela precisa de recursos. Agora, eu tenho feito um discurso que eu acho que a gente precisa se planejar. E para se planejar, tem que ter um recurso que garanta o funcionamento das universidades. A gente tem tido problemas sempre. Não é de agora. As universidades, elas têm dificuldade. Eu digo que o reitor teria que vir aqui para discutir as questões acadêmicas, para discutir a política universitária, mas a gente vem aqui também para trás de recursos, para que funcione. Isso, para mim, é um limitador. Eu penso que a gente tem falado sobre isso, eu estou aqui na Andifes há 8 anos, porque eu fui vice-reitor, via muito na Andifes, e tem sido um debate que a gente tem feito permanentemente. A gente tem uma leitura, eu particularmente concordo com ela, que a universidade não deve parar. Sabe? Ela deixa de fazer muita coisa que poderia ser feita com mais recursos. Mas eu não sou adepto desse discurso que a universidade vai parar em agosto, vai parar em setembro. Não, eu não digo isso, até porque eu acho que o reitor não pode dizer isso, porque ele diz isso e depois a universidade não para, e o reitor não pode mentir. Eu acho que o reitor tem que falar a verdade para as pessoas. A gente tem limitações, poderia fazer muito mais. Eu acho que as universidades fazem muito com o pouco que tem e que queremos fazer muito mais, mas precisamos de condições. Nesse momento, então, a gente não tem assegurado o necessário o suficiente para se planejar na perspectiva mesmo de futuro. Então, vocês estão meio ali que entrou aqui o do almoço, garante a janta e é isso. Eu acho que não é nesse momento. Eu acho que tem sido assim ao longo da história das universidades. Acho que tem poucos momentos que a gente teve um recurso razoável para se manter e para se planejar com tranquilidade. Eu penso que um desses momentos foi o Reúne. Eu era coordenador de um campus durante o Reúne e grande parte da estruturação daqueles campos que eu lhe falei, que eram das prefeituras, nós estruturamos a partir do Reúne, que foi a partir de 2007. E foi muito interessante esse momento, porque eu acredito que o reitor da época tinha que se preocupar em como investir os recursos, em como fazer a manutenção com os recursos de custeio, mas não tinha que ficar aqui atrás de recursos para se manter no dia a dia. Daí para frente, quando o Reúne terminou o processo, a gente, infelizmente, tem volta à situação anterior, que era a situação de ficar demandando recursos ao Ministério da Educação, para que a gente possa se manter. O governo continua falando da necessidade de expansão e quem está à frente da gestão das universidades sabe que é importante a expansão, mas antes de expandir, tem também a necessidade de consolidar aquilo que já foi feito. Nesse sentido, nesse momento, há recursos pelo menos para consolidar o que já foi feito como expansão, ou o discurso da expansão cai no vazio à medida que não há sustentação para ele? Você sabe, eu sou a pessoa menos indicada para falar mal de expansão. Eu sou um sujeito que passei minha vida defendendo expansão, e
como coordenador, como professor, depois como coordenador de camp, depois como vice-reitor, né? Continuo defendendo expansão. Eu acho que o governo tem que fazer as duas coisas. Tem que garantir recurso para a gente trabalhar o que nós temos, consolidar o que nós temos e fazer a expansão. Sabe por que eu não posso dizer que a expansão, que não é necessária a expansão? Porque tem muita gente precisando de ensino superior em lugares que não tem como a universidade chegar. A gente chega em 82 municípios, né? Em alguns deles com cursos, né, flexibilizados, etc. Isso ajuda, mas não resolve o problema. Então eu acho que a gente precisa, né, e o governo precisa trabalhar nessas duas frentes. Eu sou daqueles que a Universidade Federal do Pará não tem campus, não tem proposta de campus novos, né, mas eu sou daqueles que continuo defendendo que a gente tem que expandir, né, com todas as limitações, e isso não quer dizer que a gente esteja bem. A gente não tem recurso, no momento, para consolidação. Estamos brigando para isso, mas eu continuo achando que a gente precisa trabalhar nessas duas frentes. A Universidade Brasileira está assentada nesse tripé do estudo, pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. Um estado como o Pará, eu imagino que a extensão seja algo muito demandado, né? Como é que vocês trabalham essa questão da extensão lá na universidade? Muito legal você me perguntar isso. Eu tenho um pró-reitor que é muito envolvido nisso, professor Nelson, e a gente tem uma política, não é, extremamente avançada de extensão, né? Agora nós estamos com a extensão no currículo, que é chamado de curricularização da extensão. Eu acho o nome difícil, mas é isso que é chamado. Mas, para além disso, a gente tem políticas estratégicas, né? Nós temos acordos, a gente tem projetos, nós criamos uma política chamada Proexia, que é Projeto de Extensão Avançada. Aí a gente pegou, começamos com uma experiência muito importante no Pará, que é o movimento de Emaús, que era dirigido pelo padre Bruno, que já faleceu, mas que continua, e criamos 10 projetos fora da estrutura da universidade para pensar com eles a região. Agora estamos com 20 projetos no Marajó, nós temos 2 campi no Marajó, um em Soura e um em Breves. Né? Lançamos, temos desse projeto também na região do Tocantins, que também tem 3 campi, Abaetetuba, Cametá e Tucuruí, né? Lá na região dos lagos, e estamos trabalhando para criar na região metropolitana e a região do Xingu e o Nordeste paraense, que congrega 3 campi, né? É o campus de Salinópolis, Capanema e Bragança, né? Então, a nossa política de extensão é muito importante. A gente tem articulação com os movimentos sociais, MST, movimento sindical, as populações tradicionais, quilombolas, indígenas. A gente entende que a universidade, nós somos gestores da universidade, mas a universidade é da sociedade. E a sociedade precisa ter acesso aos espaços para atuar, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista das mentalidades intelectual. Então, tem sido muito interessante trabalhar com a comunidade. É uma universidade imersa nas relações com as nossas comunidades, tanto no campus da capital quanto nos campos do interior. Pois é, daqui a pouco a gente vai falar sobre a COP, mas eu já antecipo com a pergunta que é a seguinte: sendo o Pará um estado da região amazônica do Brasil, e a Amazônia sempre é objeto de interesse, eu gostaria de saber sobre a internacionalização da Universidade Federal do Pará. Se vocês têm iniciativas nesse sentido, o que já temos, o que está previsto, enfim, fale um pouco sobre isso. Ah, sim, muito, muito legal essa reflexão. Nós somos uma universidade que temos um conjunto grande de acordos com as universidades europeias, com as universidades americanas do Norte e do Sul, não é? E com a África. Eu tenho feito uma discussão grande e tenho reforçado os contatos com as universidades do mundo inteiro, mas tenho focado muito e quero focar muito na cooperação Sul-Sul.
né? América Latina, Caribe, África, né? Temos convênios com a África, com vários países da África. Recebemos muitos meninos de vários países africanos, de países da América Latina, né? Temos uma associação de estudantes estrangeiros, né? E na gestão do Emmanuel Tourinho, que eu era vice, da nossa gestão também, não é? Criamos um centro de internacionalização. Né? Temos estrutura de internacionalização, que a gente recebe cátedra, recebe estudantes estrangeiros, professores estrangeiros. Né? E somos uma das 4 ou 5 universidades brasileiras que temos uma pró-reitoria de relações internacionais. Né? Estamos focados nisso. A minha pró-reitora tem viajado o mundo para isso. Né? A gente está em algumas associações de universidades do mundo inteiro, né? Porque a gente entende que não dá para pensar hoje o ensino superior na perspectiva que a gente acredita, sem pensar o mundo, sem pensar as universidades do mundo inteiro. Fazer com que a universidade seja universal mesmo. Exatamente. Fazer jus ao seu conceito. Claro. Professor, então agora vamos falar de COP30, rapaz. Eu estive em Belém no início do ano, a cidade está revirada, tem muita obra acontecendo ali. E em novembro, então, acontece a COP30, o mundo vai direcionar seu olhar, sua atenção para Belém, porque a pauta a ser discutida ali enfim, é de interesse universal. Como é que a Universidade Federal do Pará, se organiza, como é que ela recepciona esse evento, como é que se dá a participação dela na organização da COP30? Olha, a gente tem uma leitura que a COP tem 3 momentos importantes. Essa é uma coisa que eu tenho defendido e acho que a gente precisa trabalhar. Esse é um momento de construção do que vai ser essa COP. Eu acho que ele é muito importante. Um segundo são os 10 dias, 11 dias lá que estarão os chefes de Estado e que estarão as comunidades. Mas eu acho que o mais importante deles é o depois. A ideia de legado, porque para mim legado, e tenho chamado muita atenção disso, porque a cidade você viu que está toda em obras e etc, e é legal, precisa, é uma cidade que tem carências de infraestrutura, e eu parabenizo, não é, essa articulação com a infraestrutura que está sendo feita pelo governo local, pelo governo federal, muito bom. Mas isso não é o mais importante. Eu acho que o mais importante é o que a gente vai conseguir ter como saldo disso nas mentalidades das pessoas. Como é que eu vou ensinar depois? Como é que eu vou falar sobre o clima? Como é que eu vou falar sobre o meio ambiente? Como é que eu vou estruturar a minha leitura de realidade pensando nessa questão do clima e nessa questão ambiental? Não é? O que nós estamos fazendo enquanto universidade? Eu nomeei um grupo de professores, não é, que cuida da questão da COP, né, a partir da nossa leitura enquanto universidade, e a gente criou um movimento chamado Ciências e Vozes da Amazônia na COP30. Para nós, a ciência só tem sentido se a gente estiver articulada com os movimentos populares, quilombolas, indígenas, movimento sindical e todos os movimentos de trabalhadores que estejam lá, ribeirinhos e etc. Não é? E a gente tem trabalhado nesse sentido. Lançamos esse movimento das Ciências e Vozes na Amazônia no dia 5 de fevereiro. Foi um grande evento, com a presença virtual da ministra Marina Silva, mas com a presença do secretário de Educação Superior, com a presença de representação do governo do Estado, não é? 12 reitores, presidente da Andifes. Então, foi um movimento importantíssimo. Continuamos dialogando, criamos uma revista, né, chamada Ciências e Vozes da Amazônia na COP30. Essa revista tem fluxo contínuo, e a gente é uma revista que a gente colocou que ela não pode, não deve ser uma revista acadêmica. Ela precisa receber texto de 4, 5, 6 páginas de pesquisadores, cientistas, mas também de trabalhadores, de lideranças, não é? E tem sido muito interessante essa ação, não é? Com essa ideia dos campi, a nossa comissão foi em todos os campi.
reuniu com todo mundo nos campi. Não é? Esse evento de julho já é para a gente também colocar esse resultado, e a gente quer discutir um pouco a questão da justiça climática, né? Nesse evento. Então, nós vamos fazer esse evento até a COP, e durante a COP, a universidade vai fazer evento todos os dias, né? Vai usar os seus mais de 30, 40 auditórios, o maior para em torno de 950 pessoas, tem um de 350 e uns 8 ou 10 de 200 lugares e mais do auditório de 100 lugares e etc., que a gente pretende usar esses auditórios para que a comunidade comunique as suas ações. Ao lado disso, a gente pediu também inscrição para estar nas zonas da COP, que é verde e azul. Tem encaminhado esse processo, a gente espera que agora no mês de junho saia o resultado, estamos com a expectativa de estar presente com a expectativa e com a demanda que a gente faz muito séria, porque não faz sentido se fazer uma COP na Amazônia sem que a ciência da Amazônia esteja presente, sem que a maior universidade da Amazônia, que é a Universidade Federal do Pará, e uma das maiores do Brasil, não esteja presente, se é nós que produzimos a ciência lá, que discutimos e que encaminhamos e que dialogamos. Portanto, a gente está com uma expectativa muito grande de estar presente também nessas zonas que são destinadas aos processos de negociações. Pelo que você está falando, esses espaços, essas zonas, que seria a zona azul e zona verde, seria mais ou menos o espaço oficial ali da COP. Sim, sim. E vocês estão pleiteando ocupar também esse espaço, sim, levar a voz da universidade para esse espaço. Sim. Quer dizer, isso não está garantido ainda. Não está garantido, mas nós entendemos e temos demandado isso com muita seriedade e defendendo que isso seja realmente aceito, até para legitimar. Se você ter você ter uma ideia, Francisco, o Fórum Social Mundial foi feito na universidade. Nós fizemos o FOSPA, que foi com agora que teve lá, os relatores do FOSPA, que teve lá os governos da Amazônia, todos, e o presidente Lula, e etc. A relatoria foi da universidade. Então, é impossível você pensar em fazer um grande evento que busque lidar com a ciência sem chamar os cientistas. Não, eu estou chamando a atenção exatamente para essa questão. É inimaginável que um evento desse porte, dessa importância, não chame a universidade. Não era o caso de vocês irem atrás, eles teriam que ir atrás da universidade para dar o respaldo, inclusive científico para isso, para que a sociedade entenda que é uma coisa séria. Porque senão a COP vai ser só shows, porque até agora a gente está achando... O que tem é definido o nome A, nome B para os shows. Mas e além dos shows, o que é que fica? Então, eu até li numa entrevista sua que você fala que não dá para pensar a COP, a COP 30 na Amazônia sem os amazônidas, né? Eu tenho feito uma reflexão, porque a COP, todo mundo diz, a COP é da ONU, a COP... Eu concordo com tudo isso, mas ela está sendo feita na Amazônia. Não faz sentido você fazer uma COP na Amazônia sem os amazônidas. Porque se você quiser fazer isso, então faz em Brasília, faz em São Paulo, faz no Rio de Janeiro. Se você não tem a intenção de ouvir os amazônidas no processo, qual é o sentido de se fazer uma COP na Amazônia? Né? Eu tenho... Esse é o mote. E eu tenho dito isso serve para muitas outras coisas. Olha, nós somos a segunda maior universidade do Brasil. Mas nós não somos a segunda em maior quantidade de recursos. Né? Então, isso precisa também que a gente reflita. Não é? E com uma questão importante, Francisco. Não tem, com exceção do Amazonas, não tem nenhuma universidade no Brasil que tenha, estou falando das federais, que tenha esse dinamismo e essa questão geográfica de territórios que nós temos. Não existe. É natural, não precisa ser cientista para ver isso. É só olhar, né, e ouvir o que eu estou colocando e olhar para o que está sendo feito, que a gente vai ver que é totalmente diferente.
Professor, o senhor está lá, então não vou deixar passar a oportunidade de perguntar uma questão que é a seguinte. Como eu falei, estive lá em janeiro, a cidade está revirada, muitas obras, muita coisa acontecendo e tudo mais. E aquilo tem impacto direto na vida das pessoas, seja pelo transporte, pelo trânsito, seja uma rua que está sendo canalizado um rio daquele ali, e aí vai mexer com a pessoa que mora ali já há bastante tempo, enfim. A minha questão é, o senhor tem conhecimento de se o Estado, porque quem coordena tudo isso, pelo que eu entendi, é o governo do Estado do Pará. Se há um diálogo, se em algum momento houve, ou se há um diálogo do governo, de quem é responsável pela organização da COP, com a população local, para discutir os impactos dessas obras, dessas ações na vida das pessoas. Tem conhecimento disso? Não, eu não tenho, né? E seria leviano eu dizer que não tá havendo, né? Mas eu não tenho, né? Eu acho que é uma coisa necessária, né? Mas eu não tenho informação de como está sendo feito, se está sendo feito e como está sendo feito. Do ponto de vista das organizações mais populares, assim, do movimento social, existe uma demanda junto à universidade para criar uma voz única para ocupar esse espaço na COP, ou também não é essa conexão? A gente está articulado, tem a Cúpula dos Povos, né, os movimentos indígenas, todo, que tem mais de 500 associações, só para ter uma ideia, mais de 500 associações têm discutido conosco. A gente tem dado o que é possível. Né? Eles têm tentado com o governo federal, mas até agora não conseguiram muita coisa, não. Né? Porque esse povo vai ter que estar na COP. Não sei como, mas eles vão ter que estar. Né? Inclusive, nos procuraram. Eu disse, olha, a universidade apoia com o que tem. O que a universidade tem? Esses auditórios que eu já fiz esse discurso aqui. Né? A gente não tem como receber as pessoas para dormir na universidade, né, que precisam, não tem como. A gente chegou a dizer que temos uma área que a gente colocou à disposição, mas que precisava ser urbanizada, precisava de muro e etc. Isso não foi feito e não foi também passado recursos. A gente tem conversas, eu recebi a ministra dos povos indígenas, né, que tem lutado para que a gente tenha uma estrutura e provavelmente tenha alguma coisa com a escola de aplicação, que é um espaço grande, urbanizado, arborizado, que provavelmente vai ter eventos dos povos indígenas. E povos indígenas, entenda, do mundo inteiro. Né? Não é os povos indígenas brasileiros, né? Mas a cúpula dos povos que queriam estruturar essa coisa não conseguiram, pelo menos até onde eu sei, não conseguiram recursos para isso. Tem estado conosco e eu já disse, eles terão espaço para colocar os seus eventos dentro do que nós temos de condição, mas a gente não teve, não é, até agora, nenhum financiamento do governo federal para que a gente estruture para recebê-los. Mas nós vamos, de todo modo, não é com quem a gente convive, não é? E agora vai continuar convivendo e apoiando naquilo que for possível. Eles estarão conosco, inclusive na organização desses eventos, né, de fevereiro, de julho, né, eles estarão conosco. Então, pelo que o senhor está falando, do ponto de vista oficial, a gente muito provavelmente terá uma COP paralela a esse evento oficial ali, que é dos povos que realmente vive, convive, discute e que é mais diretamente impactado por essa... Claro que todo mundo é impactado pelas mudanças climáticas, mas os pobres são muito mais. A gente sabe, toda vez que há uma enchente, o barraco que desaba é o do pobre, né? Então, pelo que você está falando, muito provavelmente a gente terá um ambiente ali de uma COP oficial e uma COP paralela que vai ser muito mais ativa, muito mais vibrante, muito provavelmente. Exato. Eu não sei, eu não chamar, não dei esse nome, não criei essa denominação, mas nós vamos ter atividades na universidade durante agora, né, do jeito que a gente está fazendo, e durante a COP, não é? E a gente criou isso e pensou nisso, pensando sobretudo nos movimentos sociais, porque a gente sabe que eles não iam chegar na zona azul, na zona verde, mas eles são essenciais, são fundamentais para que a gente tenha resultado, inclusive na questão do meio ambiente. E se você olhar, as populações amazônicas
são responsáveis, em grande parte, pela questão das florestas em pé na Amazônia, do cuidado com os rios, do cuidado com a pesca, sabe? Essas pessoas que precisam ser ouvidas e que precisam ser vistas durante a COP. Essas pessoas não tiveram apoio até agora, a não ser da universidade. Pelo menos é o que eu observo, sabe? E registro isso até com pesar. Porque eu acho que eles poderiam... É claro que não cabe todo mundo na COP oficial, mas esses espaços de reflexão e de chamamento de atenção deveria ser muito valorizado. Por nós vai ser. Independente das condições que a gente tem, a gente vai estar lá com eles, porque a gente entende que é com eles que a gente viveu o tempo inteiro e conviveu e dialoga. Não é? A Universidade da Amazônia não pode ser um espaço que não dialogue, que não reflita com os povos da Amazônia. Então, a gente pode concluir que na COP30 a Universidade Federal do Pará vai ser o que sempre foi. Esse espaço de acolhimento, esse espaço de discussão e de construção de condições de vida melhores ali para as pessoas daquele território, mas não só, porque afinal de contas é uma universidade, aí o professor até já fez referência aqui antes, a esse processo mesmo de internacionalização, e a COP é um bom momento para você exercitar essa experiência da internacionalização. Então, professor, eu gostaria de agradecer demais pela sua presença aqui no nosso programa. Espero que você que ficou com a gente aqui até agora tenha curtido muito essa entrevista, compartilhe. Quero deixar claro para você que se no decorrer da COP a gente ficar sabendo pelos meios de comunicação que está acontecendo manifestações e tudo mais contrárias à COP oficial, é exatamente por questões como essas que foram apontadas aqui nessa conversa. Então, professor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz com a sua reflexão. A UFPA vai ser na COP o que ela é, o que ela sempre foi, que é um espaço para acolher indígena, quilombola, ribeirinhos, as populações de um modo geral, não é? É uma universidade autônoma, democrática e comprometida. É isso que a gente vai fazer, com certeza. Muitíssimo obrigado. Foi muito bom conversar com você. Então, nós nos encontraremos aqui em outras oportunidades, muito certamente. Tem muito ainda que o professor tem que falar para a gente, porque hoje a gente teve que fazer esse recorte voltado para a questão da COP30, porque, afinal de contas, é um evento super importante, vai acontecer no estado do Pará, vai acontecer em Belém, ali onde está instalada a universidade, então por isso a gente fez esse recorte, mas ele tem muito a falar para a gente sobre essa gestão dessa universidade tão extraordinária e tão necessária para o desenvolvimento do Brasil. Então, para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado, até a próxima semana, um abraço, até lá, tchau, tchau.